Hoje eu quero falar para vocês de um filósofo que está com 99 anos, lúcido, e continua influenciando e nos apresentando ideias muito boas para a gente enfrentar essa condição terrível que a gente está. Ele se chama Edgar Morin, francês, que escreveu muitos livros. Ele é sociólogo, filósofo, antropólogo. Esteve várias vezes no Brasil, onde deu várias entrevistas também. E o interessante é que o Edgar Morin foi chamado, no final dos anos 90, pela Unesco, primeiro na França, pelo ministro da Educação, para ver se colocava alguma reflexão sobre educação para o próximo milênio. Tá? Então, ele escreveu justamente para a educação do futuro e condensou as suas ideias nesse livrinho, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Entre várias coisas, o que a gente deveria ensinar no futuro, ou o futuro agora, né? Já lá em 2000, quando o livro saiu, ensinar a condição humana, a condição terrestre, mostrar que que toda a humanidade vive a mesma condição, né? Essa viagem que a humanidade faz, estamos todos juntos. Então, ensinar ética. E um dos saberes que ele vai nomear de enfrentar as incertezas. E aí que eu quero me deter um pouco. Por quê? Eu acho que a gente precisava justamente desse tipo de pensamento. Nós não fomos educados para enfrentar o improvável, para enfrentar aquilo que nós não estamos esperando, né? Principalmente até o século XIX, o que havia era um determinismo da ciência, do conhecimento, né? O mito do progresso. Se acreditava no progresso sempre, na evolução da humanidade, o progresso da ciência, o progresso técnico da tecnologia, né? O século XX veio fazer com que muitas dessas ideias se desmoronassem. Justamente a ciência, né? O século XX veio mostrar que a ciência não é feita só de verdade. A ciência também erra. A ciência também é incerta, né? Nós não temos certeza do que vai ser. Então, enfrentar as incertezas seria levar tudo isso em consideração, né? Nos prepararmos para enfrentar situações que não estavam previstas, exatamente como essa que nós estamos passando, nessa pandemia. O futuro é incerto, né? O presente já é incerto. Então, o Morin se dedica, nesse capítulo do livro, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, ele se dedica a mostrar como o conhecimento é incerto, né? O próprio conhecimento é incerto. O século XX veio mostrar em várias áreas, né? Da termodinâmica, da física, como não existe mais esse determinismo das leis científicas,
assim como existe a incerteza na história. Na verdade, a humanidade vive uma aventura, estamos sujeitos a grandes cataclismas, não é? A destruições de sociedades, de civilizações, né? Tanto a vida da Terra tem os cataclismas como a vida humana, e a história não é possível congelar a história em leis, né? Dentro disso não é possível fazer uma programação rígida do que vai ser a sociedade, a economia, como nós vamos estar. É preciso, então, em vez de ter um programa estabelecido, como a gente estava acostumado, mesmo sabendo de tudo isso da ciência do século XX, nós estamos acostumados a programar nossas vidas. A criança mal nascia e já o pai e a mãe já estavam pensando em que faculdade que ela iria fazer no futuro. E acho que isso contribuiu para a perplexidade que a gente está atravessando hoje, né? Nós não estávamos preparados para vivenciar uma coisa tão absurda e tão impensável, né? E Morin, ele consegue fazer com que a gente pare um pouco para pensar. Então, primeira coisa é ter a cabeça bem feita, refletir antes de agir. Ele fala também numa ecologia da ação, porque toda ação, ela provoca vários acidentes, ela pode provocar tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Não dá para a gente prever. Então, a gente tem que constantemente estar mudando e repensando, refletindo, não é? Porque quem queria pensar, por exemplo, em vários acontecimentos que a história provocou? A Revolução Francesa até hoje tem a sua influência, né? Então, Morin fala em ecologia da ação. E para isso, para uma ação correta, você tem que estar alerta, você tem que refletir e você tem que ter estratégias. A estratégia não é um programa rígido, como Morin demonstra. A estratégia é aquele planejamento que você pode mudar a qualquer momento, caso precise. Portanto, acho interessante a gente pensar sobre essas ideias que acho que podem nos ajudar nesse momento. E eu gostaria de terminar lendo o que Morin fala. Terminando aqui um capítulo da Cabeça Bem Feita. Cabeça Bem Feita, por sinal, é uma frase do Michel de Montaigne, filósofo renascentista, que nós vamos ver qualquer dia. Ele sempre dizia isso, que é preferível uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Então, Morin nos diz: cada um deve estar plenamente consciente de que sua própria vida é uma aventura. Mesmo quando se imagina encerrado em uma segurança burocrática. Todo destino humano implica uma incerteza irredutível, até na absoluta certeza, que é a da morte, pois ignoramos a data. Cada um deve estar plenamente consciente de participar da aventura da humanidade, que se lançou no desconhecido em velocidade de agora em diante acelerada. Obrigado, até a próxima.